Olá, tudo bem? Nós voltamos com o programa Bastidores da Educação. É um projeto que começou em janeiro. Nós veiculamos o programa a cada 15 dias pelas redes sociais e também pelo site, o mistobrasil.com, que é um case do Google. Nós também temos parceiros no Piauí, no Paraná, na Paraíba e também aqui em Goiás. Esse programa ele pode ser assistido integralmente ou fracionado. E nós só falamos sobre a educação brasileira, que nós costumamos dizer que é fundamental para o desenvolvimento do país. Hoje a gente está aqui com o professor Edson Agatti. Ele é de uma universidade interessantíssima que depois ele vai explicar exatamente qual é o projeto. E também estamos com o professor Luiz Bandeira, que foi por muito tempo secretário-geral do Ministério da Educação e também, por algumas vezes, ministro da Educação. Então vamos passar aqui para o nosso convidado, o Edson Agatti, que vai explicar um pouquinho para a gente, afinal de contas, o que é a IEC. Olá, obrigado. Hayek. Obrigado, Gilmar. Obrigado, Luiz, pelo convite. A Hayek Global College é uma nova faculdade, uma faculdade de ensino superior, que a gente oferece um curso de graduação e um curso de MBA. O curso de graduação, o aluno pega aulas 100% em inglês, com professores internacionais e uma comunidade internacional também de alunos que a gente está construindo. Ele faz 2 anos aqui em Brasília e depois transfere para terminar o bacharel nos Estados Unidos. No Brasil ele pega um curso tecnólogo e nos Estados Unidos ele termina um bacharelado lá. E a gente tem parceria com 8 universidades americanas hoje de primeira linha que recebem os nossos alunos automaticamente depois do 2º ano. Agora, professor Luiz Bandeira, na época que o senhor comandava o Ministério da Educação, esse tipo de projeto não existia, né? Existia alguma coisa assim embrionária, era isso? Olha, eu começo fazendo um pequeno reparo. Eu em nenhum momento comandei o Ministério da Educação. Eu fui sempre um coadjuvante. Um coadjuvante bastante atuante, um coadjuvante que ouvia a comunidade pedagógica, que ouvia a comunidade mantenedora do ensino privado. Enfim, eu estabelecia uma conversa porque aquilo me gerava o aprendizado para poder decidir, para poder ter opções para decisão e não criar o sim ou não. Eu tinha que navegar, né, por um caminho que pudesse frutificar no melhor aproveitamento para o país. E assim, Gilmar, naquela época nós não tínhamos a robustez que o ensino privado adquiriu no Brasil. Para você ter uma ideia, aquela época praticamente o ensino superior era dominado pelas universidades federais. E aí foi num processo crescente de abertura e de credenciamento de novas instituições. E isso ensejavam 2 pontos absolutamente antagônicos. De um lado, nós víamos que o país precisava criar oportunidade para que as pessoas pudessem estudar. De outro lado, a organização pública queria manter o domínio exclusivo que a educação deveria ser pública e sem opção de outras variáveis. E isso foi um processo de avanços e recuos, mas felizmente terminou-se por ter a opção pelo óbvio. Ora, se o poder público não tem braço, não tem corpo para estar presente nos 5.500 e tantos municípios brasileiros, que a iniciativa privada tem a oportunidade de se engajar nesse processo. Porque, afinal de contas, o importante não é você dizer qual é a origem do professor, se ele é um funcionário público ou se ele é da iniciativa privada. O importante é que ele seja educador.
Feitas essas considerações, Edson, hoje você está num outro projeto, mas começou uma atividade assim educacional no ensino superior na Uniceplac. Isso. Né? A Uniceplac ela tem, digamos, uma outra vertente do que esse projeto da AIC. Como é que é o desafio hoje, colocando do princípio dessas universidades particulares diante do ensino que está se exigindo hoje? Diz em termos da universidade. De forma geral, né? Exatamente. Das universidades privadas. Hoje a gente vive numa era de muitas mudanças, né? E acho que a gente pode voltar desde ali da época em que começaram as universidades privadas. O professor Luiz aqui provavelmente vai saber melhor do que eu, mas foi mais ou menos em 97, a LDB que permitiu a abertura de novas faculdades privadas e mudou completamente a regra, né? E ali de 97 para 2000 foi quando surgiu a internet também. Então o Brasil passou por um momento tanto de mudanças tecnológicas de forma geral, como o mundo todo passou. Muito rápido em pouco tempo. Em pouco tempo e de globalização, né? O mundo ficou cada vez mais globalizado. Hoje o comércio, qualquer coisa que a gente tem na nossa mão aqui já passou por milhões de países, diversos países para conseguir, entre comércio, para conseguir fazer aquilo ali. Até o vidro, a roupa que a gente tem, tudo foi, provavelmente esse terno aqui foi feito por alguém na China que chegou aqui e tal. A educação passou por isso, pela globalização, além da mudança tecnológica. A gente viu a internet, viu a chegada do Google, o telefone celular mudou tudo, né, que a gente faz, a forma como a gente vive. E hoje em dia até o ChatGPT, a inteligência artificial, né, chegou mudando tudo. Então a gente vem de um processo em que o ensino superior, a regulação do ensino superior mudou para permitir mais privatização, né? O privado tem uma parcela muito maior no Brasil de ensino superior, coisas que já aconteciam em outros países, como por exemplo os Estados Unidos, mas é novidade no Brasil a partir de 97. E a gente também vem com esse processo de mudança que não mudou só a forma como o Brasil faz educação superior, mas o mundo todo. O mundo todo, os professores todos tiveram que se adequar à realidade de que o aluno, dentro de sala de aula, não precisa mais para a biblioteca pegar um livro para chegar no conhecimento. No celular ele abre o Google, hoje o ChatGPT consegue acessar tudo e até fazer coisas automaticamente, né? Então, o grande desafio hoje que eu vejo da educação é você conseguir adequar a esses novos tempos, tanto na parte da tecnologia, quanto também a conexão internacional. Então, o projeto, pensando assim, na minha transição da Uniceplac para a RAIC, foi pensando justamente nisso, né, que a gente precisa também, além do trabalho que é feito na Uniceplac, de ter uma faculdade de qualidade consolidada em Brasília e que atende brasileiros, e é em português, a gente precisa também de pensar na globalização e nesse novo momento que o mundo vive, e esse é o propósito da RAIC. Agora, professor Luiz, antes, e ainda como existe aí esses programas governamentais de bolsas de estudo para o exterior, né? Você se habilita lá e eventualmente pode estudar nos Estados Unidos por um tempo, ou fazer até uma graduação, uma pesquisa no Reino Unido, enfim. Colocando dos últimos tempos, quer dizer, de 90 para cá, essa situação ela ficou mais democrática para quem quer realmente estudar, enfim, ter outros conhecimentos, ter uma experiência em outros países? O professor Edson abordou um assunto em que eu tenho, de certa forma, me debruçado sobre ele, não do ponto de vista de estar estudando, mas de fazer uma reflexão sobre isso. E aí eu costumo dizer que quando a gente vai fazer uma reflexão, nada melhor do que você usar sua própria experiência. Eu, por exemplo, sou uma experiência viva de uma pessoa que teve uma capacidade, eu diria uma capacidade quase que exponencial, de ir se readaptando às mudanças. Né? Ou seja, eu sou lá de uma época
em que o telefone fixo era um luxo, alguém que pudesse ter um telefone, alguém que pudesse ter uma televisão. Computador, quase que você tinha um edifício exclusivo para colocar um computador. E essas mudanças foram acontecendo em uma velocidade a tal ponto que hoje determinados profissionais, se eles saírem por 30 dias do dia a dia do que eles fazem, eles voltam desatualizados. Quase que o cidadão não pode tirar férias, senão ele desatualiza. E, obviamente, que quando a gente começa a fazer esses intercâmbios de experiência, eu vou voltar lá antigamente, na década de 70, nós tivemos na agricultura o ministro Alisson Paulinelli, que fundou a Embrapa e trouxe para ser um dos comandantes da Embrapa o Eliseu Andrade. Para quem mora aqui em Brasília, pesquisador, gestor de pesquisa. E o Eliseu, uma certa vez, eu era o secretário de orçamento do Ministério da Agricultura, e ele me disse, olha, todo mundo acha que a Embrapa é importante porque herdou o patrimônio, muitos bens patrimoniais. Não, ela vai ser grande pelo investimento no seu quadro de recursos humanos. E aí nós mandamos, naquela época, mais de 1.000 profissionais da área, vamos chamar assim, agrícola, e nós estamos falando, sobretudo, de engenheiros agrônomos e de médicos veterinários, estudar no exterior. Então, alguns preferiam a França, outros preferiam a Bélgica, outros preferiam os Estados Unidos, e foi por aí. E a Embrapa é o que é, porque investiu maciçamente em recursos humanos. E esse investimento maciço em recursos humanos foi, em grande monta, decorrente desses acordos de cooperação internacional, o que o professor Edson está construindo numa instituição genuinamente brasiliense. Parabéns, professor. Obrigado. Pode ir que isso é um caminho do sucesso. Obrigado. Agora, dando um complemento nessa questão, existe uma demanda reprimida, digamos, para ter esse tipo de estudo. Você faz um ensino técnico aqui, né? Aprende as coisas e tal, e vai para o exterior. As pessoas ainda querem estudar muito no exterior ou é um desejo muito maior do que a gente imagina? É um desejo muito grande estudar no exterior. Aí só um detalhe, não é um curso técnico, é um curso tecnólogo. O curso técnico não é curso superior, o tecnólogo é curso superior, né, de acordo com as regras lá do MEC. Então o aluno faz um curso tecnólogo e assim, o que acontece no Brasil hoje? A gente não para pensar, às vezes, o quanto que a gente fica isolado por causa da língua. Os estrangeiros têm dificuldade de se relacionar com o brasileiro por causa da língua. Vem um coreano, vem para cá, ele fala inglês, um inglês mais ou menos, não consegue falar o português para se relacionar com o brasileiro, não entende como é que é a cultura, não entende como é que é a nossa burocracia, né, que é um pouco diferente dos outros. E isso acontece com todos os países do mundo, que até aqui no Brasil, comparado com a América do Sul inteiro fala espanhol, só o Brasil fala português. Então até aqui, em termos da América do Sul, a gente também tá nessa. Mas como a gente nasceu brasileiro, viveu brasileiro, a gente não percebe o quanto que a gente não está conectado de forma na comunicação com o mundo. Então, quando tem esse tipo de iniciativa, por exemplo, da Embrapa, de internacionalização, é muito importante para a gente conseguir trazer novas pesquisas, novas informações do resto do mundo. E o que acontece? Isso em qualquer país, né? Se você consegue trazer o máximo de informações possível de diversos lugares do mundo, você consegue trazer informações novas, pesquisas novas que você não tinha. Pode ser que a gente tenha muito a ensinar para o mundo também, né? Então, por que não trazer para cá os europeus, os americanos também, para aprender com um pouco... Às vezes a pesquisa que a Embrapa fez aqui no agro, que é muito relevante, possa ser exportada para a gente também conseguir fazer coisas fora do Brasil. Então, o propósito da RAIC é justamente esse, né? De conectar o Brasil ao mundo, para tanto trazer informação de fora, quanto para levar informação daqui do Brasil também, né? Hoje vocês trabalham só com os Estados Unidos, com parceiros americanos, norte-americanos?
Hoje, na parceria em que a gente leva o aluno para outra faculdade, sim, é só os Estados Unidos. Mas a gente também tem acordo de cooperação com diversos países em projetos que a gente chama de intercâmbio digital. Em todas as disciplinas na Hayek, os alunos fazem um intercâmbio digital com estudantes em outra faculdade, em outro país. Então, por exemplo, nesse semestre que se passou agora, a gente teve 6 disciplinas. Ver se eu consigo lembrar dos países. A gente fez um projeto com a Ucrânia, projeto com as Filipinas, Bangladesh, Índia, África do Sul e Estados Unidos. Então, a gente teve 6 projetos diferentes com os alunos que estavam estudando e fazendo projetos reais, né, em tempo real, através das ferramentas digitais como o Zoom, por exemplo, em que os alunos tiveram que entregar um projeto, aí o brasileiro entende que o indiano atrasa um pouco para entregar, enquanto o americano fica pedindo muito mais rápido a entrega e às vezes a forma de comunicar também é diferente, né? Então, os alunos foram expostos a todas essas culturas diferentes dentro da sala de aula, dentro do próprio currículo da disciplina. O professor abordou um assunto e às vezes eu provoco os pedagogos com isso. O grande discurso dos pedagogos hoje é dizer que você tem que propiciar o desenvolvimento do pensamento crítico. Né? O que o professor está trazendo aqui para nós? É que quando você começa a fazer um processo disruptivo, você vai agregando informações que até no seu planejamento estratégico da elaboração do projeto, aqueles itens não estavam contemplados. Por quê? Porque você não conhece a realidade, por exemplo, da Ucrânia. Nós sabemos que é a Ucrânia, a guerra, não sei o que, tal. Não, mas o que tem de estoque de conhecimento? E aí, professor Edson, eu brinco muito, né, nas minhas peregrinações, nessa discussão, dizer o seguinte, que é uma diferença fundamental entre cultura e educação. Uhum. A cultura, ela é mais relacionada com o fluxo, como é que a sociedade vai andando. A educação não, a educação é estoque. Então, quando você faz um projeto em que envolve a participação de jovens de outros países, você já começa tendo a construção de um network entre um estudante ucraniano e um estudante, no caso, brasiliense. Sim. E começo a ter um grau de informações que elas não são estruturadas, elas são espontâneas. E que você abre a mente também. Você abre a mente, você vai construindo, fazendo isso que eu estou falando da educação, criando estoque do saber. Agora, como é que chega o aluno para fazer esse tipo de intercâmbio, de conhecimento da cultura e da educação local? Como que ele chega? Como é que ele chega ali? Ele já sabe alguma coisa? Está um pouco mais preparado? Ou ele está completamente... desconhece completamente o país que ele vai fazer o intercâmbio? Vamos lá. O aluno que chega para a gente é um aluno de ensino médio das escolas brasileiras. A gente tem tanto alunos de escolas públicas através do programa do ProUni, que é um excelente programa que foi criado pelo governo, quanto de escolas particulares, que são alunos pagantes. Esses alunos têm que ter o inglês. Então, para estudar com a gente, ele tem que ter o inglês avançado, porque os nossos professores, metade não fala português, então não teria como acompanhar a aula. E também ele precisa fazer esses projetos com a faculdade lá na Ucrânia, por exemplo, né? Então, os ucranianos também falam inglês como segunda língua, né? Assim como nós brasileiros. E a língua coringa para se comunicar com o mundo é o inglês. Então, pelo menos o inglês tem que acontecer. Eles não precisam ter nenhum conhecimento cultural. E é esse o nosso papel, né? De trazer para os alunos essa vivência cultural para que depois de 2 anos com a gente, eles tenham vivido aí experiências com 20 países ou mais através desses projetos que a gente está proporcionando para eles. E aí eu queria falar do caso aqui da Ucrânia especificamente, que foi muito interessante, porque eles estão em guerra lá, né? Então é muito triste a realidade dos alunos que estão lá.
E para eles foi assim, um projeto fantástico eles poderem fazer isso com os alunos brasileiros, principalmente com a situação que eles estavam lá. E aí era até um desafio, porque às vezes assim, tinha que cancelar determinadas aulas, determinadas sessões, porque tocou a sirene lá, agora toque de recolher, eles precisam se esconder, hoje não vai ter aula. Aí pronto, aí muda de novo a logística e tal. E isso tudo é um processo de aprendizagem para os nossos alunos também, viver, entender que o que a gente vê na notícia é real, eles estão conversando com alguém do outro lado que está passando por aquilo ali, né? E um projeto que foi feito com esses alunos da Ucrânia foi na aula de literatura mundial, em que os alunos compararam o Machado de Assis com um escritor famoso da Ucrânia, que eu não lembro o nome qual que era, né? Mas a professora de literatura sabe. E aí, assim, a professora de lá não conhecia o Machado de Assis e a professora daqui não conhecia o ucraniano. E os alunos estavam comparando como é que foi os trabalhos literários, e fazendo projetos em cima disso, né? Então foi super interessante para realmente abrir a mente tanto dos alunos ucranianos quanto dos brasileiros. Na primeira fase é remoto, na segunda é presencial no local? Não, assim, as aulas aqui em Brasília são 100% presenciais. Os alunos ficam numa sala de aula, então digamos que a gente está numa sala de aula aqui, todo mundo com um laptop e um headset, e eles conversam com a outra turma que também está na sala de aula lá no país deles, né? E aí eles fazem os projetos. Então junta 2 brasileiros com 2 ucranianos que estão lá e eles trabalham junto no projeto de forma remota. O que o professor Edson nos traz aqui é algo muito importante para esse programa dos bastidores da educação. Que são, e agora recentemente teve um decreto provocado pelo Conselho Nacional de Educação, eu não sei direito como é o nome do projeto, mas é mais ou menos nessa linha, é o Pacto da Reconstrução dos Saberes Antigos, dos Antigos Saberes. Ou seja, quando se dá um exemplo de um escritor brasileiro, Machado de Assis, e um escritor ucraniano, em que muito possivelmente o que provocou essa curiosidade mútua foi a tônica do caminhar. Ou seja, sobre o que os 2 escritores, sem nenhuma possibilidade de comunicação entre eles, porque inexistiam essas ferramentas que nós estamos falando hoje, pode ter desenvolvido gêneros, se não iguais, mas pelo menos muito parecidos, similares. Eu penso que talvez o interesse tenha residido nisso. E aí eu trago um conselho que eu recebi quando eu estava no MEC. Um belo dia o ministro Delfim Neto me convidou para jantar com ele. E ele disse, olha, eu quero te dar uma sugestão. Você vai revolucionar a educação superior brasileira. Monta um programa para em determinadas épocas do ano, quando o frio na Inglaterra estiver cruel, você traz aqueles professores octogenários para vir estudar, para vir lecionar no Brasil. Então eu consegui fazer naquela época umas 3, 4 experiências. Então hoje, por exemplo, o que nós temos de pessoas cientistas, pesquisadores renomados, por exemplo, na Ucrânia, loucos para ter uma oportunidade de desenvolver um projeto de intercâmbio. Eu tenho certeza que tem isso e talvez o governo, nas suas políticas públicas, pudesse olhar estas possibilidades da gente alavancar o nosso desenvolvimento, trazendo recursos humanos que estão absolutamente feitos, construídos, preparados, ou seja, disponíveis para começar a funcionar daqui a 3 minutos. Edson, o aluno da universidade, ele entra assim sem muito conhecimento, ao contrário exatamente do professor já preparado, que poderia trazer mais conhecimentos para nós. Vocês lá exigem o inglês, né? E a gente sempre tem comentado aqui com os nossos entrevistados sobre a necessidade de leitura do aluno, né? Você mencionou agora há pouco a questão da licenciatura, né? Do conhecimento do autor brasileiro e aí, na sequência, o autor ucraniano.
Você acha que o nosso aluno, e aí já fazendo uma provocação, ele está bem ou mal preparado para esse desafio, para essa conjuntura aí? O aluno brasileiro? Eu acho que o aluno brasileiro está bem preparado. Eu tive a experiência de estudar nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de estudar nos Estados Unidos quando eu tinha 18 anos, eu fiz minha graduação e meu mestrado lá. E uma das coisas que foi marcante na minha experiência foi que assim, a gente tem a visão aqui do Brasil que os americanos são esse povo iluminado que sabe de tudo porque eles são mais ricos, né? Eles são mais ricos, eles têm uma economia pujante, então a gente associa isso a eles devem ser mais inteligentes. Só que aí quando você chega lá e vai estudar, e todo mundo que passou por isso tem a mesma coisa. Não é bem assim. É igual ao Brasil. Tem gente inteligente, tem gente que não é tão inteligente e você tá ali no meio. Eu tive casos, por exemplo, que eu conversava com um colega americano e ele não sabia onde ficava o Brasil no mapa, né? E o Brasil não é um país pequeno. O Brasil é o quinto maior país do mundo. Não é piada isso. Não, assim, é verdade. Assim, e você vê relatos de várias pessoas falando isso, né? Então... mas o que acontece? É porque esse é o americano mediano, o americano que vem de uma educação melhor, ele está no nível de conhecimento que, obviamente, sabe onde é que fica o Brasil. Às vezes confunde, ele acha que Buenos Aires é a capital do Brasil, esse tipo de coisa, mas ele tem uma noção melhor. É claro que os mais educados sabem exatamente o que é Brasília e tal. Mas o ponto é o seguinte, às vezes a gente tem a percepção de que o Brasil está num patamar inferior à educação do que os outros países. Mas não é verdade, né? A gente tem níveis diferentes, né? Alguém que não veio de uma situação menos privilegiada no Brasil, às vezes tem uma situação que não é tão favorável, mas existem muitos casos de gente que até saem de uma situação, de uma classe social mais pobre e conseguem um nível de educação avançado, e a gente percebe até que o Brasil tem, quando compara assim, como é que chega o aluno brasileiro comparado com o americano em matemática? O brasileiro está melhor, sabe? A gente percebe que em determinadas disciplinas a gente tem vantagem, sim. Então, eu acho que o que falta no Brasil, assim, uma coisa que pouca gente para pensar, sabe? O que falta no Brasil é mais globalização, mais internacionalização. E um exemplo, uma coisa simples que o brasileiro já sai na desvantagem é com a própria língua. Porque quando você aprende em português, você tem menos acesso a conteúdo do que quando você aprende inglês. Por quê? Não é só por causa dos Estados Unidos e Inglaterra, porque o mundo inteiro está falando inglês como segunda língua. E você tem muito mais conteúdo, livro-texto. Pode perceber que a grande parte dos livros-textos que a gente tem na faculdade é tradução do inglês. Então, se você aprender logo na língua original em que aquele livro-texto foi escrito, você vai ter mais acesso a conteúdo e vai também pegar o conteúdo na sua íntegra, né? na sua forma bruta. Então, só de você aprender em inglês já é uma grande vantagem no ensino superior. Eu quero fazer um contraponto, professor Edson, discordando da sua afirmativa. Eu penso que quando a gente faz uma segmentação de qual é o aluno brasileiro que vai estudar nos Estados Unidos e faz esse comparativo, nós estamos extraindo o que tem possivelmente de melhores preparados no Brasil para levar para lá. Isso é verdade. Né? Ou seja, como é que você pode construir, vamos dizer, uma comunicação globalizada quando você tem uma baixa qualidade nas respostas do ensino da língua inglesa no Brasil? O estudante brasileiro estuda 2, 3, 4 anos na grade curricular normal da sua escola e ao final do período, portanto, de 4 anos, ele não sabe se comunicar minimamente na língua inglesa. E tudo isso foi o quê? Foi falha de um processo. E eu costumo dizer, um dia desse eu falei para uma pessoa importante do Ministério do Desenvolvimento Social, que o caminho para se reduzir a desigualdade social no Brasil passa
indubitavelmente pela educação. Ou o Brasil investe maciçamente na educação, ou nós vamos a cada dia aumentar a distribuição de renda. Enfim, nós precisamos ter um foco exatamente em dar a possibilidade de que o brasileiro possa se comunicar em português, possa se comunicar em inglês e, claro, com nossos vizinhos, possa se comunicar em espanhol. Então, hoje são as duas línguas estrangeiras que a BNCC pontua com clareza, dando destaque especial para a língua inglesa. Então, urge que o Brasil invista exatamente na alfabetização de um segundo idioma. Nós estamos com o Bastidores da Educação, um programa que nós temos parceiros também no Maranhão, Piauí, Paraíba, Goiás e também no Paraná. Você pode assistir o programa no todo ou separadamente, porque nós vamos editar esse programa também para distribuição nas redes sociais. E você pode contribuir mandando a sua mensagem também para nós. Agora, o professor Edson, o professor Luiz Bandeira fez uma colocação aqui interessante, né, sobre essa preparação, a diferença entre o mais preparado e o menos preparado, né? Que ele encontra essas barreiras naturais aí, enfim. E por isso que o Brasil precisa colocar a educação exatamente no patamar de cima. Sim. Tem aí uma discussão que começou do Plano Nacional da Educação, né? Isso é uma discussão que está no Congresso Nacional, começou pela Câmara, vai naturalmente pelo Senado também, e para definir uma política do país para os próximos 10 anos. Vocês estão acompanhando isso um pouco mais de perto ou você acha que esse PNE ele pode ter ou não ter algum progresso nessa questão da preparação do aluno para o intercâmbio, por exemplo? Eu acredito que para a gente avançar com a educação, não é só política. Política é importante, mas o mais importante é a gestão educacional, né? Você ter professores qualificados fazendo um bom trabalho dentro de sala de aula. Você ter professores qualificados fazendo um bom trabalho, você precisa ter uma boa gestão nas escolas e onde quer que você esteja fazendo isso. Para isso acontecer, pela experiência que a gente já viu, eu há menos tempo do que o professor Luiz, mas tem que ter a participação do mercado privado, né? Não tem como o governo querer abraçar o Brasil todo e principalmente quando o governo quer ser também dono das escolas, né? Acho que programas fantásticos que o governo criou são programas em que existe um subsídio para o privado. Por exemplo, o ProUni, o FIES, teve o Pronatec, que foi um excelente programa de curso técnico na época, que ainda foi no governo Dilma, que você incentiva o aluno a estudar com o subsídio, monitora como está a qualidade no privado e assim você deixa o privado tocar a escola. Porque... Você acha que a interferência demasiada do Estado no ensino é um prejuízo, provoca prejuízo? Depende do tipo de interferência. Se for uma regulação em que você mede a qualidade, assim como faz o MEC, tem os seus excessos, que podia ser menos, na minha opinião, podia ser bem menos a regulação, mas algum nível de regulação é interessante. Mas o problema que eu vejo é quando o governo tenta ser dono das escolas e das universidades. Um exemplo, em países, até em países assim, onde existem, na Noruega, por exemplo, fiz uma viagem com um grupo de mantenedores no passado. Lá, apesar do dinheiro vir todo do governo, a gestão era autônoma. Então, não existe interferência política na própria universidade. Na universidade tem autonomia. E nos Estados Unidos são mercados privados, né? Existe uma cultura de doação e incentivo à doação lá, e as universidades têm muito dinheiro, né? Então, pega as grandes universidades
famosas hoje, Harvard, Yale, Stanford, são universidades privadas, né, nos Estados Unidos. E além de, a gente também pode trazer isso para as escolas, né? O governo não precisa ser dono das escolas, ele pode subsidiar para que os alunos escolham qual escola eles querem. E a escolha do pai é muito importante. Se o pai puder escolher qual escola ele quer levar o filho dele, tendo um vale escola ou algo do tipo, e que o dono da escola possa lucrar, por que não, né, com isso, e trazer algo de qualidade, e o governo vira um supervisor desse processo todo de educação, em vez dele mesmo fazer a gestão, né? Então, é nesse sistema que eu acredito. Agora, professor Bandeira, nós temos esse carimbo, assim, esse DNA do governo interferir na educação, não? Eu costumo dizer o seguinte, a gente vai passando por um processo de aprendizado, né? A gente toma uma decisão hoje, se aquela decisão nós tivermos que tomar daqui a 2 anos, ela pode ser diferente. Eu, por exemplo, quando se fala do Plano Nacional da Educação, me traz uma preocupação, pela lentidão dessas definições, ou então pelo detalhe que querem colocar no plano. O plano tem que ser um negócio macro. Por quê? Porque o desenvolvimento ocorre diariamente. Diariamente não, por minuto. Então nós estamos discutindo um Plano Nacional de Desenvolvimento da Educação, pensando no passado, de 10 anos, vai ficando defasado. Então, por quê? Porque cria-se tanto detalhe que você tira a oportunidade da gestão. Eu, por exemplo, meu sonho, por exemplo, era poder ver o seguinte, que o pai tivesse o direito de escolher em que escola o filho vai estudar. E aí independe se a escola é pública ou se é privada. Hoje tem famílias que não podem colocar seu filho na escola porque não tem como levar o filho até a escola. Isso gera despesa, gera custo. Então nós precisamos romper esses modelos que foram feitos quando a presença do Estado era absolutamente essencial, era quase que exclusiva. Na minha época lá do ensino fundamental, quem estudava numa escola privada é porque não queria estudar. Era moleza, o cara passava de ano. A escola pública não era rigorosa. Hoje não, hoje você tem uma mudança de paradigma a cada momento. Por exemplo, dá um dado aqui. Hoje tem alguns professores que não querem que seus alunos façam os trabalhos escolares usando a inteligência artificial. Olha, gente, o professor tem que vir para a inteligência artificial na mesma página do aluno. Hoje é um aprendizado novo. Aquele professor que se formou há 5 anos e não se atualizou, ele não sabe mais a inteligência artificial. Ele não sabe, não, ele não aprendeu. Então ele tem que vir para a mesma página do aluno. Então o que acontece? Você vai lá para o que ensinou a nossa escritora Cora Coralina. Aprende ensinando, aprendendo, aprende ensinando, aprendendo, aprende ensinando, aprendendo, aprendeu. É um pouco do que, né, o professor D'Angelo Sicarini faz hoje na alfabetização na língua inglesa. Você vai alfabetizando, ensinando a alfabetizar, alfabetizando, está alfabetizado. Então, tem que ter um olhar. Primeiro, o plano não pode ser minudente, ele tem que ser linhas gerais para a educação brasileira. E aí tem que focar na tecnologia, tem que focar nos novos instrumentos que estão chegando a cada momento. Por exemplo, hoje você tem no mercado globalizado uma disputa de qual vai ser a melhor inteligência artificial. Então, daqui a pouco, elas serão especializadas. Você quer o quê? Você quer falar de saúde? Então, procura a IA tal. Ah, você quer falar sobre planos pedagógicos? Então, a IA tal. Ah, você quer falar sobre, sei lá, procedimentos de abordagem técnica para o desenvolvimento de determinado produto? É outra IA.
E assim sucessivamente. Ou seja, o professor tem que vir para a mesma página do aluno e o aluno tem que vir para a mesma página do professor. Qual é a vantagem disso? É que o aluno tem o poder de ter maior curiosidade, ele tem mais tempo para estudar e o professor tem maturidade para orientar o aluno. Agora, Sr. Edson, essa discussão em torno de como será a educação, como deveria ser, etc., ela pode ser contaminada por questões políticas partidárias, esquerda, direita, centro e tal, que acaba tirando o foco do verdadeiro objetivo do que poderia acontecer na sala de aula, tanto lá no ensino básico como lá no ensino superior? Sim, assim, a minha visão sobre isso é o seguinte: a escola, a universidade, é o lugar onde você tem a oportunidade de discutir as ideias e não a conveniência política do momento, né? Então, é o lugar onde você deveria ser livre para se expressar da forma como você quiser, sem determinada autoridade ali falando como você deve falar em determinado momento. Então, acho que a escola e a universidade deve ser livre de interferência política, sabe? Deve ser um lugar onde as ideias ali entram em choque e um socialista debate com o liberal e você chega ali é como os gregos diziam, né? Que a gente se aprende com um bom debate. Você só consegue fazer isso se você for livre para expor o que você quiser expor naquele debate quando você for conversar, né? E essa filosofia vai para todas as ciências. A ciência só se faz quando você consegue experimentar e chegar ali a uma determinada conclusão daquilo que você está falando. E cada pessoa vai ter uma opinião diferente e a gente precisa respeitar isso, né? Então, acho que o conceito da pluralidade, da liberdade é muito importante quando a gente fala da academia. E a minha visão é que a educação tem que ser livre de discussão política. A gente pode até estudar a ciência da política na educação, mas é um processo completamente diferente do que você reprimir determinada ideia por causa da conveniência política no momento. Nós estamos falando do Brasil, né? E nessa parceria que vocês têm feito com o exterior, essa questão esquerda, direita, essa doutrina em torno da educação, ela também está contaminando a educação no exterior? Eu acho que isso não é de recente, né? Na história, a política... Mas hoje está muito em voga, até pelas redes sociais, enfim. Acho que as redes sociais intensificam a visibilidade que a política tem e as pessoas começam a discutir mais a política do que se fazia antigamente, né? Eu acho que eu não consigo enxergar assim se a discussão política no Brasil, vamos lá, acho que nos países democráticos tem mais discussão de direita e esquerda do que os países não democráticos. E eu consigo citar o exemplo que a gente recebeu uma aluna da China aqui. Na China não existe direita e esquerda porque é um partido único, né? Só tem uma direção só lá na China. E aí eu estava discutindo no carro com uma colega. Era Bolsonaro, Lula, tal, aí tava uma discussão política e aí, não, porque a gente discute aqui política, tava explicando para ela, e lá, como é que são as discussões políticas lá? Ela falou assim, não, ela elogiou, lá na China não tem discussão política. Não tem não, lá não tem discussão política, a gente entendeu, né? Lá não pode ter discussão política. Então, assim, eu acho que é positivo existir esses embates, né? Então, eu acho mais saudável você ter esse embate, essa rixa entre duas correntes ideológicas do que você não ser permitido nem de ter esse tipo de rixa. Mas é importante ter a cabeça aberta também, né? Exato. E assim, esse é o papel da academia. Eu acho que assim, até o conceito de direita e esquerda é muito difícil da gente definir academicamente. Você não vai falar de um cientista político sério, ele não define correntes ideológicas através de direita e esquerda. Porque talvez uma direita que defende nos Estados Unidos é diferente do que uma direita que defende na Arábia Saudita, sei lá.
que são coisas completamente diferentes, né? E aí no Brasil também, então você precisa sair um pouco dessa discussão política e ir para uma discussão. Vamos falar de ideologia, e vamos buscar a filosofia mesmo, né? Os escritores sérios que falam sobre isso, tal. E eu acho que é aí que é o papel da academia, né? Sair trazer o pensamento crítico para o aluno, sair dessa discussão de direita e esquerda e realmente pensar nas ideias. Às vezes eu defendo imigração, só que eu defendo uma redução de impostos também. Eu defendo a política de paz contra a guerra, eu defendo legalização das drogas, tudo ao mesmo tempo, entendeu? Então, como é que eu defendo o direito dos homossexuais se casarem? Eu posso fazer tudo isso e, ao mesmo tempo, não ter que me identificar com uma corrente política do momento. E o papel da academia é esse, né, dos professores, da sala de aula, é ser um local que a gente consegue discutir isso livremente sem influência dos pais ou da família, dos amigos que estão toda hora ali tentando bater cabeça com a política, né? Exatamente esse lado aqui é o lado importante, que é você distinguir o que é discussão de política pública do que é discussão de política partidária. Isso, também. Né? Você citou o caso do Grego, eu li do Norberto Bobbio, ele diz o seguinte, que tinha 3 temas que ele detestava, que ele se recusava a conversar. Era futebol, religião e política. Sempre dá problema. Não, porque isso não se chegava a um consenso. E o bom da discussão não é provar quem sabe mais ou quem sabe menos, mas é clarear o entendimento. Exato. Né? Então, eu acho que a academia tem que surgir esse efeito de fazer discussão de políticas públicas. Isso. Então, por exemplo, hoje, vamos supor aqui que a gente esteja aqui numa faculdade de economia. Gente, nós temos que debater os efeitos das tarifas aplicadas ao Brasil. Perfeito. Temos que olhar os efeitos das exceções tarifárias excluídas pelos Estados Unidos. Isso é que é a boa discussão para se dizer, na minha opinião, colocar a tarifa está certo, na minha opinião está errado, agora está errado para quem? Porque às vezes está certo para o americano, está errado para nós brasileiros que vamos ser penalizados. Então, eu acho que, às vezes, a própria faculdade ou academia, ela peca por não trazer esses assuntos do ponto de vista da discussão de política pública. Isso. A pessoa já vem, mas não, é porque foi o Trump, foi... Não, gente, vamos discutir a política, o nome da pessoa, independente, ou como diria o Marco Maciel, não vamos fulanizar. Vamos discutir a essência da política. Exatamente. Então, eu penso que é assim e vejo que este programa, por exemplo, a importância dele é exatamente trazer um olhar diferente para a educação. Nós estamos aqui com um jovem empresário da área educacional que se transformou já por osmose em educador, né? Já vem desde criança numa família que sempre zelou pela boa educação. E eu fico feliz em estar aqui no seu programa, Gilmar. Sempre que possível, eu estou à sua disposição. Quero agradecer a oportunidade de conhecer, viu, professor? Obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado, viu? Porque nós estamos já no final do programa. Eu estou vendo ali que então o show já deu um sinal despedida aqui, como que diz, olha, encerra essa conversa aí. Ia longe aqui ainda. Nós estamos com o Bastidores da Educação, é um programa que é veiculado nas redes sociais e também pelo site mistobrasil.com, o Misto Brasília, que também leva tudo no mesmo endereço, que é um case do Google. Esse programa existe desde janeiro, é uma iniciativa para exatamente provocar essa discussão. Nós já trouxemos aqui várias pessoas, secretários da educação, trouxemos políticos, senadores, trouxemos deputados federais, trouxemos reitores aqui, inclusive tete a tete, a reitora da UNB
e o reitor da Católica, que puderam contrapor os seus pensamentos da escola pública e a escola privada, e a gente sempre tem trazido gente que possa contribuir com esse debate. Então, eu queria só deixar a última palavra para o Edson, que é o nosso convidado aqui. O Bandeira já é um freguês assíduo, eu diria assim, tanto assistindo como participando do Bastidores da Educação. E aí eu queria que você pudesse falar um pouquinho mais sobre essa questão do brasileiro interagindo com o exterior. Sim, é um prazer estar aqui no programa, né? Eu acho que é fantástica a discussão e acho que quando a gente pensa em qualquer âmbito que a gente fale de educação de qualidade, a gente pode definir educação de qualidade da forma que for. Tem os melhores docentes, fazendo projetos, aprendizado com conteúdos, né? Vamos pegar o melhor livro-texto. E sempre quando a gente vamos pegar o melhor parâmetro que a gente tem para a educação, sempre vai ser superior a gente fazer isso de forma internacional. Então, se a gente realmente quer uma educação de qualidade, de forma internacional, a gente tem acesso a mais conteúdo, a gente consegue conversar com mais gente, tem debates mais profundos, interação cultural, a gente cria tolerância ao diferente. Então, eu acredito que até se o mundo conseguisse ter mais internacionalização de forma geral na educação, a gente teria um mundo com menos guerra, mais paz, porque a gente entenderia mais o que é o outro, né? E todo mundo está no mesmo barco, né, nessa vida, né? Então, eu acho que quanto mais a gente pensa em internacionalização, mais qualidade a gente tem na educação. Ok, nós agradecemos você que está assistindo e assistiu o programa, e você pode verificar nas redes sociais o que a gente também está dizendo no site. Agradecemos muito a sua audiência, os nossos parceiros do Maranhão, do Piauí, da Paraíba, de Goiás e também do Paraná, porque aí eles também veiculam lá o programa Bastidores da Educação via televisão, portal, sites, etc. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima oportunidade aqui no Bastidores da Educação.